Fala, seu aluno, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Dando continuidade aí à nossa saga da equação de Euler-Lagrange, vamos resolver o segundo problema aplicando aí tal equação, certo? Então, antes de mais nada, antes da gente iniciar o vídeo, peço a vocês que me ajudem aí com o canal, que eu te ajudo, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário, aperte o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando do canal. Esse canal está sendo produtivo para a sua vida, está conseguindo lhe levar aí para a zênite, para o ápice, para a zeugma do seu conhecimento, certo? Então, sem mais delongas, vamos resolver o problema da braquiostócrona, certo? Vamos lá. Para iniciar, eu vou colocar aqui o problema da braquiostócrona, certo? O problema, né? Da brax, certo? Da braquiostócrona, certo? O problema da braquiostócrona. O que seria a braquiostócrona? A braquiostócrona, ela é um movimento que ocorre durante aí dois pontos, certo? A gente pode definir como o menor percurso, certo? Que vai ser utilizado o menor tempo para sair de um ponto a outro, certo? Então, para iniciar, vamos criar aqui um plano, ok? Vamos criar um plano aqui, onde nós teremos aqui o nosso eixo Y, né? Chamar de eixo Y, e teremos também aqui o nosso eixo X, certo? Do nosso plano aí, ok? Vou deixar um pouco comprido, que aí vocês vão entender depois. Então nós temos aqui a nossa coordenada em Y, né? Nossa coordenada em Y, ok? E temos aqui a nossa coordenada em X, certo? Agora, imagine que nós temos dois pontos nesse plano, onde aqui no ponto inicial nós vamos ter um ponto A, e aqui nesse ponto nós teremos aí o nosso ponto B, certo? O ponto B. Dessa forma, a gente vai tentar encontrar o movimento de uma partícula qualquer, certo? Que eu posso até representar aqui pela cor azul, né? Tentar criar aqui uma partícula. Imagine que nós temos aí essa partícula, onde ela parte aí do ponto inicial, ok? Eu vou pegar a cor mais clara para ficar fácil o entendimento, certo? A compreensão de vocês. Então, nós temos aqui uma partícula que está partindo aí do ponto inicial, né? E aí ela vai fazer um movimento para chegar até o ponto B, certo? E aí é o que nós temos que descobrir. Que movimento será esse? Será que é um movimento como esse? Será que é uma reta? Será que é uma curva? Não sabemos. Queremos encontrar, certo? Então, eu vou deixar aqui de uma forma aleatória para a gente saber que tem um movimento ocorrendo, onde a partícula vai sair do ponto A até o ponto B, certo? Nós queremos saber que movimento é esse.
Primeiro, nós sabemos que aqui, nessa partícula, essa partícula ela está sofrendo a força gravitacional, né? Está sofrendo aí uma força gravitacional, ok? Nós chamamos de G. Também sabemos que a velocidade dessa partícula, quando ela cai aqui, ó, né? Quando ela despenca aqui, na verdade não é um movimento um corpo livre, né? Uma queda livre é um corpo livre que vai aí percorrer por um certo plano, certo? Então eu posso determinar que a velocidade também dessa partícula está nessa direção, ok? Velocidade aí que eu vou chamar de V, né? Ela também está nessa direção aqui, ó. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então nós temos aqui a aceleração gravitacional, né? Ok? Temos aí a velocidade dessa partícula, né? Está em direção a Y, ok? E percebemos aí que, como x é o meu plano, y ele está no sentido negativo, né, do eixo. Logo, se aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final, o que vai ocorrer é que nós vamos trabalhar com energia mecânica, né? Energia mecânica. Então, a energia mecânica no ponto inicial nós sabemos que é zero, ok? No ponto inicial nós sabemos aí que a energia mecânica é zero. Logo, também sabemos que em qualquer ponto dessa trajetória vai ser igual a zero, pois a energia mecânica ela não se destrói e nem se constrói, certo? A energia mecânica ela é conservadora, ela se conserva. Existe uma transformação entre a cinética, a energia cinética e a energia potencial gravitacional, certo? Logo, nós podemos entender o seguinte, que sabemos que energia mecânica é igual a cinética mais a energia potencial gravitacional, certo? No entanto, a energia potencial gravitacional, ao fazer o movimento, né, de A até B, ela vai passar pelo eixo Y. E o eixo Y está negativo, logo haverá uma redução, uma diminuição na energia potencial gravitacional, né? Até chegar na energia cinética ali no ponto B, né? Ok? Logo, a gente compreende aí que a energia mecânica ela é igual à cinética menos a potencial gravitacional, certo? Bom, continuando aqui, nós sabemos que a energia mecânica ela é igual à cinética, que é 1 sobre 2, multiplica a massa da partícula vezes a velocidade da partícula ao quadrado. Isso menos a massa, aceleração gravitacional, né? Aceleração gravitacional. Deixa eu pegar aqui. Aceleração da gravidade, multiplicando aí a sua altura. E a altura a gente vai chamar de Y, já que a partícula vai se mover em direção a Y, partindo para o B. Certo? Ok. Então, a variável aí da altura é
o y, ok? Lembrando que tudo isso aqui é igual a zero. Então eu posso dizer que isso, a energia cinética, ela é igual à energia potencial gravitacional, certo? Logo, nós temos aí MGY. Passo para o outro lado da igualdade, fica positivo, tudo certo. Podemos eliminar a massa, tem nos dois lados, né? A gente percebe que esse movimento independe da massa, também independe da trajetória, né? Nesse caso, nós queremos a trajetória, mas a gente sabe que a energia mecânica não depende da trajetória, certo? Depende apenas aí da conservação de energia. Então, a velocidade, continuando aqui, a velocidade será igual, o 2 passa para o outro lado, será 2 vezes a aceleração gravitacional, que multiplica y, o 2 vira raiz, e aí nós encontramos a velocidade dessa partícula, certo? Encontramos a velocidade da partícula. Ok? Bom, vamos deixar aí que nós vamos precisar dela já já, ok? Agora voltando lá para o nosso plano, e intuitivamente dizendo que existe um movimento de A até B da partícula, nós podemos simplesmente pegar da mesma forma um pedaço infinitesimal desse movimento. Lembrando que nós vamos ter também na direção y e na direção x, né? Que é o nosso dx, dy. Logo, sabemos que o nosso ds é igual a dx mais dy. E isso aí no nosso Pitágoras, né? Certo? Dx, dy, botei dx duas vezes. Então, dx dy ao quadrado, né? E o nosso ds aí ao quadrado. Sabendo aí que esses pedaços infinitesimais formam o nosso Pitágoras, né? Logo, o nosso ds, ele é igual a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Ok? Tranquilo? Bom, continuando, para que a gente encontre o menor percurso e que tipo de movimento é esse da partícula que parte de A e vai até B, a gente precisa do menor tempo, né? Logo, utilizando a velocidade, que é igual à derivada do espaço pela derivada do tempo, nós temos aí que dt, né, passo para o outro lado, é igual a ds v, a nossa constante aí, velocidade. Logo, nós conseguimos encontrar ambos os resultados, essas duas grandezas. Sabemos quem é ds e sabemos quem é a velocidade. O que a gente precisa fazer é substituir aí dentro da nossa derivada do tempo, onde nós temos aí que a integral de dt é igual à integral de ds, que é simplesmente raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, certo?
e isso dividido pela velocidade. E a nossa velocidade é simplesmente a raiz de 2gy, né? É a raiz de 2gy, ok? Simplesmente a raiz de 2gy. Agora, a gente percebe que na nossa equação aí, nossa integral que vai nos dar o tempo, isso quando a gente define de A a B, né? Certo? Definindo aí de A a B. Os nossos limites de integração. Bom, sabendo que se a gente calcular essa função, nós vamos ter aí o menor tempo, né? O menor tempo que a partícula vai fazer para chegar até o ponto B, de A a B. Logo, nós devemos definir uma dessas variáveis, dx ou dy, para encontrar o movimento, o menor percurso e, consequentemente, o tipo de movimento que a partícula fará, certo? Então, nós temos aqui a integral da função, que é a própria função, vai me dar um ΔT. Isso aqui vai me dar uma integral de AB, né? Certo? AB. Eu vou escolher uma das variáveis, né, para trabalhar. Como a minha velocidade ela trabalha em função de y e a força gravitacional está no sentido de y, eu vou trabalhar com a variável y, certo? Então, fazendo uma simplificação, evidenciando aí o nosso dx, nós temos dx, dy, certo? Isso tudo aqui ao quadrado, ok? Né? Mais 1, né? E aí, como o dy vai estar elevado ao quadrado, a raiz quadrada de um valor ao quadrado é o próprio valor. Então, o dy ele sai lá para fora, certo? Deixa eu tentar diminuir aqui para a gente colocar a velocidade aqui também, certo? Lembra que tudo isso aí está dividindo a nossa velocidade, ok? Então, vou pegar isso aqui, dividir pela raiz, a raiz de 2gy, certo? Bom, pegar a equação, vamos para outra página. Continuando nosso raciocínio, certo? Continuando o nosso raciocínio, percebemos duas coisas importantes nessa integral. Aqui, dx em relação a y pode ser chamado de x', né? Que é a segunda derivada em relação a y, de x. Aqui nós temos 2 e g, que são constantes, nós podemos tirar da nossa integração. Então nós temos aí ΔT igual a 1 sobre a raiz de 2g, certo? E multiplica a integral de A a B e na raiz de x' 2 mais 1 dy dividido pela raiz de y. Ok? Dessa forma, a gente acaba de determinar o nosso menor percurso, né? Foi o que nos restou aqui dentro da integração. E se a gente encontrar o menor percurso, consequentemente, a gente encontra aí o menor tempo, né? Onde a gente diz aí que nós percorremos o menor percurso em menor tempo, certo? Mas para a gente o que importa é encontrar esse x'2, para que a gente possa definir o movimento que a partícula irá fazer, certo?
Bom, agora a gente chegou no momento da aplicação aí da função, onde só precisamos da nossa função, já que aqui é constante, não vai alterar em nada, certo? Então nós temos que a função é x, né? X' e o próprio y, né? E isso tudo é igual à função que nós encontramos, certo? Ok? Bom, utilizando Lagrange, né? Utilizando Lagrange, nós sabemos que a parcial de f em relação a x subtrai a derivada total em relação a y, já que é a nossa variável, da parcial da função em relação a x', né? A x', ok? E isso tudo aí, como nós determinamos, para que não altere a nossa função primária, isso tudo aí deve se igualar a zero, certo? O que a gente percebe é que x, a nossa função primária, ela não pertence à função que nós encontramos. Logo, a nossa parcial de x é zero. Se só nos restou a derivada total em relação a y dessa parcial, então significa que isso aqui é a própria constante, certo? É a própria constante. Logo, podemos definir a parcial da função em relação a x', né? Igual, fazendo aqui a parcial em relação a x', logo o y vira constante, mas a derivada total ela tem que ser zero em relação a y, então o y também acaba virando aí uma constante, certo? Fazendo a derivada aqui, ó, nós temos uma regra da cadeia, onde esse radical é o mesmo que 1 sobre 2, né? É uma potência. Ele vai descer 1 sobre 2, que multiplica x' ao quadrado mais 1. O 1 sobre 2 vai subtrair 1, nós vamos ficar menos 1 sobre 2, e multiplica a função de dentro, né? E seria uma constante, 0. O 2, o x' elevado a 2 vai me dar 2x', e tudo isso aqui dividido pela raiz de y, ok? Podemos simplificar eliminando esse 2 com esse, e aí a nossa derivada total de y da parcial da função em relação a x' será igual a x, que divide isso aqui, vai inversamente para baixo, então nós teremos a raiz de x' ao quadrado mais 1, fecha a raiz, que multiplica 1 sobre a raiz de y. E isso tudo é igual a zero, para que a gente consiga encontrar o movimento através da equação Euler-Lagrange, certo? Bom, encontrado aí a nossa derivada total em relação a x da parcial da função em relação a x', sabendo que tudo isso é uma constante, pois isso igual a zero, nós podemos aí manipular, né,
para chegar a um resultado. Então, levando tudo isso aí ao quadrado, aqui eu vou chamar de uma constante c ao quadrado também, né? Logo, que nós teremos ali será x' ao quadrado, certo? Sobre esse radical elimina com o quadrado. Então nós temos sobre x' ao quadrado mais 1, que multiplica 1 sobre y. E isso é igual a c quadrado. Esse c quadrado, ele acaba sendo uma constante qualquer. Então, para simplificar e fazer com que facilite a nossa resolução, eu vou utilizar de um artifício e vou chamar essa constante de 1 sobre 2a, certo? E aí vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, para facilitar a nossa resolução, certo? Bom, agora eu preciso encontrar esse x', né, para tentar chegar na minha função originária, né, para saber que tipo de movimento está ocorrendo, ok? Bom, então passando todo mundo aqui para o outro lado, nós vamos ter o seguinte: nós teremos esse 2a passa para o outro lado, então nós temos 2a x' ao quadrado é igual a y, né, que multiplica aí, é igual a y, né, que multiplica x' quadrado mais 1, certo? Isso aqui vai me dar 2ax' ao quadrado, que é igual a y que multiplica x' ao quadrado mais y, né? Logo, vamos isolar o nosso x' ao quadrado, levando para o outro lado aqui da igualdade, nós teremos o seguinte: isso aqui vai ficar negativo, né? Ficar negativo, já que eu vou levar para o outro lado, certo? Isso tudo igual a y, certo? Agora, posso colocar esse x' em evidência, né? Então eu vou dizer que x' ao quadrado multiplica 2a menos y. E isso é igual a y. Logo, x' ao quadrado é igual a y sobre 2a menos y. E x', tirando o quadrado, jogando para o outro lado em forma de radical, nós temos aí x' é simplesmente y sobre 2a menos y, a raiz, né? Certo? Ok? Bom, chegamos no ponto aí que agora facilitou o nosso cálculo, né? Certo? Vou copiar para a gente dar continuidade. Bom, continuando nossa resolução, para chegar na nossa função primária, eu percebo que x' é o mesmo que x em relação a y, né? Logo, eu posso dizer que dx é igual à minha função, certo? É igual à minha função dy, né? dy, ok? Agora que vem o pulo do gato. Lembra que a gente utilizou esse 2a para facilitar a nossa equação? Já que era uma constante, poderia ser qualquer constante, né? A gente está utilizando para facilitar. Logo, nós vamos fazer uma parametrização. Vamos transformar essa função em uma outra variável. Que variável? Vamos utilizar aí uma variável trigonométrica, certo? Onde eu vou definir o y como a, que multiplica 1 menos o cosseno
A que multiplica 1 menos o cosseno, certo? O cosseno de θ, ok? Outra equação que também vocês vão compreender depois que a gente chegar no resultado final dessa solução, certo? Então nós temos aí y é simplesmente a que multiplica 1 menos o cosseno de θ, ok? Dessa forma precisamos do nosso dy, né, em relação a θ. Logo, dy será igual, isso aqui vira uma constante, então é zero, e isso aqui será a que multiplica a derivada do cosseno de θ. A gente sabe que é menos seno de θ, e menos com menos teremos aí a que multiplica seno de θ, ok? De θ, né, em relação a θ, certo? Fazendo a substituição aí na nossa equação, então nós vamos ter o seguinte: isso aqui, ó, isso aqui é a própria função, né? Então nós sabemos que a derivada de dx é o próprio x, né? O próprio x, e isso é igual à integral de a b da raiz, né, da raiz de y sobre 2a menos y. Então nós temos da raiz de y, quem é y? Então a gente definiu y como a que multiplica 1 menos o cosseno de θ. E isso está dividindo aí 2a menos y. E quem é y? A que multiplica 1 menos o cosseno de θ. E quem é? Eu vou reduzir aqui essa fonte para a gente conseguir encaixar aqui, certo? E quem é dy? Dy é o nosso a que multiplica aí o seno de θ de θ, ok? Bom, estamos quase chegando aí na solução. Peço que preste atenção para não perder nenhum detalhe do nosso passo a passo, certo? Agora, lembra daquele 2a? Olha ele aí, para a gente simplificar. Tá vendo? Então nós temos que x é a integral de a a b, né? Integral de a a b, certo? De a a b, ok? Logo, nós temos ali a que multiplica 1 menos o cosseno de θ, dividido por 2a menos a, esse menos com esse menos vai me dar a positivo cosseno de θ, certo? E multiplica aí o nosso a seno de θ, ok? Bom, então aquele 2a que a gente utilizou como constante foi simplesmente para que essa subtração fosse feita, né? Fosse feita para facilitar o nosso cálculo. Então nós temos aí que x é igual à integral de a a b, certo? Da raiz de a 1 menos cosseno θ, certo? Sobre isso aqui vai me dar o próprio a mais a cosseno de θ. Como eu tenho o a que soma a cosseno θ, nós podemos simplesmente evidenciar, né, o a
que multiplica 1 mais cosseno de θ. Se a gente distribuir, a gente volta para o A mais A cosseno θ, certo? Ok, então, feito isto, podemos continuar e finalizar a nossa integração, certo? Logo, nós ficamos aí com a integral nesse aspecto. O que eu percebo? O A ele elimina esse outro A é uma constante, sai da integral. Logo, nós teremos aí o seguinte. Teremos aí que x é igual a A, que multiplica a integral de A até B da raiz disso aqui, ó, de 1 menos cosseno de θ, que divide 1 mais cosseno θ, certo? Utilizando o artifício, né, para manipular e simplificar a nossa equação, eu percebo que se eu pegar esse 1 menos cosseno θ e fizer uma razão do mesmo termo, já que não muda nada, se eu colocar um produto entre 1 menos cosseno θ sobre 1 cosseno θ, isso aqui são valores iguais, que vai me dar 1, e eu volto aí para as mesmas variáveis, né? Então, fazendo essa manipulação, nós podemos resolver a nossa integral, certo? Ok? Deixa eu reduzir aqui, que ainda tem mais, né? Reduzindo aqui, nós temos ainda o A, ele saiu, né? O que nos restou aí foi o seno de θ. Seno de θ dθ, certo? Bom, com isso, o que nós fizemos? Permanece o x, isso é igual a da integral. Isso aqui vai me dar o quadrado, né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos, né? Vai ficar 1 menos o cosseno de θ ao quadrado, né? Fecha a raiz. Eu sei que aqui já posso eliminar, né? E embaixo nós temos a diferença dos quadrados de dois termos, né? Produtos notáveis. Onde nós temos aí 1 ao quadrado, que vai ser o próprio 1, menos o cosseno quadrado de θ. E isso aqui multiplica o seno de θ, ok? Multiplica o seno de θ, certo? Ok. Agora, sabendo que 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Sabendo que 1 ao quadrado é o próprio 1, então eu vou simplesmente colocar aqui, ó, o 1. E na nossa identidade trigonométrica, 1 menos o cosseno quadrado é o próprio seno quadrado, né? É o próprio seno quadrado de θ. Ok? Então, facilitamos aí, tirando a raiz daqui. Essa raiz elimina essa. Vai me restar o seno vai cortar com esse seno. E o que nos resta aí é simplesmente... Deixa eu conseguir passar para outra página. O que nos resta
simplesmente x, que é igual a A, nossa constante que estava fora, integral definida de A a B, certo? De 1 menos o cosseno de θ de θ, ok? Certo? Então, essa ficou uma integral simples, né? Integral imediata, nós sabemos, onde multiplica a integral de dθ menos a integral do cosseno de θ, né, dθ, isso de A a B, né, em ambos, A a B. Então, x é igual a A que multiplica θ, né? A integral do cosseno nós sabemos que é menos seno, quer dizer, a derivada do cosseno é menos seno, e aí quando a gente deriva o seno, nós temos o cosseno. Então o cosseno integrado ele vira o seno, né? Então, menos seno. Ok? Isso aqui seria mais uma constante caso não fosse definida, como a gente definiu os intervalos de A a B. Então, a gente pode dizer que essa é a função definida de A a B, né? Seria o caso de A a B, ok? Logo, nós determinamos aí que x é a nossa função primária de θ em função de θ, que é A multiplica θ, A que multiplica θ, menos A seno de θ, certo? Encontramos aí a nossa função de x em relação a θ. Lembrando que também encontramos o nosso y, né? Encontramos o nosso y, onde y também está em função de θ, e é igual a que multiplica 1 menos cosseno θ, né? Que multiplica 1 menos o cosseno de θ. E aí eu posso também representar de forma geral como A menos A cosseno θ, certo? Bom, encontramos a equação. Agora temos que definir que tipo de movimento essa equação vai nos levar. Percebe-se também que é uma equação paramétrica, né? Da trigonometria aí, que acabou parametrizando aí a equação, certo? Então vamos tentar entender o que é que está ocorrendo nesse movimento, certo? Vamos lá. Vou criar aqui, para finalizar, né? Vamos entender. Vou criar aqui os eixos, né? Nós temos o eixo Y, ok? Temos ali o nosso eixo X, né? Temos o eixo X, ok? Temos o eixo X. A partícula, eu vou criar uma circunferência, né? Vou criar uma circunferência aqui. Vamos dizer que esse círculo, essa esfera, né, irá se mover partindo do ponto inicial da esquerda para a direita, ok? Da esquerda para a direita.
certo? E não vai deslizar, né? Ele vai rolar, né? Vai acontecer um movimento aí, um rolamento, certo? Vendo que esse é o ponto central da nossa circunferência, onde nós teremos aí um certo raio, ok? Teremos um raio aí, né, da circunferência. E teremos aqui o nosso ponto inicial, que é justamente um ponto P qualquer, ok? Vamos chamar aí de um ponto P qualquer, certo? Quando esse círculo ele se move da esquerda para a direita, o ponto P irá se deslocar, certo? Logo, nós teremos aqui, mais ou menos aqui, vamos imaginar que ele se movimentou para cá. O ponto P que estava no inicial passa a ficar aqui, ó, nesse ponto aqui do espaço, ok? Lembrando que para definir se realmente as equações funcionam, imagine que nós estamos no ponto inicial, onde o ângulo não foi variado, o ângulo é zero. Se o ângulo for zero, o A vai multiplicar zero, vai me dar zero. O A vai multiplicar o seno de zero é o próprio zero, então zero, zero, quando x está em função de θ zero, nós temos aí o ponto inicial. Agora, partindo para y, nós temos aí o θ valendo zero, aqui está o A, menos o A que multiplica o cosseno, né? O cosseno de zero nós sabemos que é 1, logo o próprio 1 é o ponto estacionário, né? Ok? Então nós temos aí igual a zero, né? Já que o ponto vai ser 1, nós vamos ter A subtrai A e vai ser o próprio zero, né? Então as equações elas são favoráveis a esse movimento, ok? Continuando lá, nós sabemos que o ponto P ele se deslocou, né? Ele se deslocou da esquerda para a direita, né? A circunferência ela fez o rolamento. Daqui ele veio para cá, que foi onde a gente fez ali, ó. Sabemos que a circunferência tem o seu ponto central, onde nós temos o próprio raio, né? O próprio raio. E quem seria esse raio? Esse raio é o próprio A, né? Certo? Onde aqui, ó, nós temos o ângulo θ que foi movido, né? O ângulo θ que se moveu aí, né? Ok? Logo, pegando o y em função de θ, a gente sabe que o cosseno ele é o adjacente pela hipotenusa, né? Quem seria o adjacente aí? Bom, se o ponto está aqui, então passando uma reta aqui, ó, nós teríamos aí, se manipular, se a gente pegar o A, colocar em evidência, jogar para cá, tal, a gente vai ter aí um valor que vai nos dar aí isso aqui, né? Certo? O próprio y. Então, como nós temos ali esse corte aqui que nos leva até y, aqui a gente acaba tendo um certo tamanho ali de y, né? Aqui, ó, né? Certo tamanho de y, onde nós vamos pegar o raio, subtrair y e a gente acaba aí obtendo o nosso ponto y. Da mesma forma a gente faz com x. Nós temos ali o raio que multiplica θ, e quem é isso aí? Isso
é nada mais que o comprimento do arco. Nós sabemos que é o ângulo multiplicado pelo raio, né? E esse comprimento do arco é nada mais que o comprimento lá que foi deslocado. Eles são equivalentes, né? E quando a gente projeta aqui, ó, o x, a gente acaba obtendo aqui o seno, né? O seno de θ, que vai multiplicar a própria variável, né? Fazendo essa projeção, né? Do eixo x, nós teremos aí o comprimento maior, que é simplesmente o arco, que é o raio multiplicando o ângulo, e subtrai aí esse outro pedacinho que equivale a A, que multiplica o seno de θ. Dessa forma a gente vai ter o ponto da coordenada no eixo x, certo? E aí a gente acaba finalizando o nosso movimento. Se a gente perceber, o movimento que ele vai fazer é partindo de P, passa por esse outro, vai até aquele outro ali, ó, até chegar lá no ponto final, onde aqui nós temos πA, né? π vezes A, e aqui nós teremos 2 vezes π vezes A, certo? E seria o comprimento da nossa circunferência aí completa. Lembrando que esse movimento se assemelha a uma circunferência, mas não é uma circunferência, é um rolamento desse círculo que é chamado de cicloide. Então, nós temos a braquiostócrona como o menor percurso em menor tempo, certo? Lembrando que se nós soltarmos uma partícula no ponto inicial e uma partícula um pouquinho mais à frente, nesse ponto aqui elas vão passar no mesmo instante, né? Já que a partícula que foi soltada aqui um pouquinho mais à frente, ela está inicialmente ganhando velocidade, e a que vem lá de trás, ela já vem acelerada. Então isso aí forma um equilíbrio, fazendo com que a braquiostócrona, além de uma cicloide, também se torna uma tautócrona, certo? Onde o cronos aí é tempo, né? E o tauto é mesmo, né? O mesmo tempo, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo aí do problema da braquiostócrona. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, aperte o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. É isso aí, fique atento para as novas resoluções. Um abraço, valeu monstro, e até mais.